Hoje é uma tarde diferente. Hoje a gente recebe aqui no nosso podcast esse cara fantástico, advogado, administrador, pastor da Assembleia de Deus, atual vice-prefeito de nossa cidade. É com muita satisfação que eu te recebo aqui, meu amigo Renan Castro. Deu muito trabalho trazer o Renan aqui, não foi fácil trazer esse homem aqui, e hoje ele está aqui. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Boa tarde, Cleito. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. Agradecer a você pelo convite, agradecer ao nosso amigo Paulo também, que sempre tem disponibilizado esse espaço magnífico. E para quem sempre fica nos perguntando, é importante enfatizar, antes de responder, que esse espaço é em São João do Paraíso. Muitas pessoas veem as fotos e tudo e perguntam, né, onde é que a gente foi gravar esse conteúdo, que nem tivemos aqui uma oportunidade gravando sobre o mês da mulher. Muita gente perguntou. Então, parabenizo ao Paulo e a todos os envolvidos, né, que por termos hoje São João do Paraíso um espaço desse. E respondendo um pouco a sua pergunta, né, primeiramente a gente agradece a Deus, né, pela oportunidade de termos chegado até aqui, com vida, com saúde, com muita luta, mas muita dedicação também, aprendendo dia após dia. E hoje, igual você falou, a gente não se resume somente a esses títulos, a esses diplomas. Hoje a gente está nessa missão de vice-prefeito de São João do Paraíso, que é uma missão muito complicada, muito difícil, mas Deus vai nos dando graça. A gente tem uma equipe, através do nosso prefeito também, que sempre tem buscado, através do diálogo, construir e aprender. Estamos aí completando 100 dias de governo e nossa vida não se resume somente a esse título e ao nosso passado. Mas é claro que tudo isso reflete ao Renan Castro que chegou até aqui. Então, isso não me faz melhor do que ninguém, pelo contrário, entendeu? É motivo da gente estar se cobrando a melhorar dia após dia. Então, essa pergunta é um pouco difícil de responder, porque cada pessoa vai ter sua própria resposta, seu próprio conceito, seu próprio entendimento, mas o Renan Castro, que está aqui hoje, é esse que, pela misericórdia de Deus, conseguiu chegar até aqui, tem essas formações, tem essa situação hoje de vice-prefeito, mas é o Renan Castro que, acima de tudo, é um servo. Sou servo de Deus e hoje também estou como servo do povo de São João do Paraíso. Muito bem. Nós, falando aqui, Renan, da estrutura, né? As pessoas não acreditam que em São João do Paraíso tem uma estrutura dessa, né? E é muito legal. Nós recebemos aqui semana passada uma referência também, e ele falou, cara, essa estrutura de vocês são fantásticas. A gente fica muito feliz com isso. Renan, o Renan saiu daqui quando? Quando foi que o Renan saiu para estudar? Como foi essa saída aqui? Ela se resume em duas fases, né? Primeiramente, nasci aqui, cresci aqui em São João do Paraíso. Natural de São João do Paraíso? Nasci em Porto Franco, né? Mas minha família é daqui, de São João do Paraíso. A gente só foi nascer, igual é até nos dias de hoje. Retornou, né? A gente só foi né? nascer, mas cresci aqui, minha infância aqui. Aí logo com uns 2, 3 anos de idade, 4 anos de idade, fui embora para Araguaína com meu pai. Meu pai passou no concurso, isso. Meu pai passou no concurso, se tornou policial militar do estado de Tocantins. E a gente foi morar em Araguaína. E depois de lá, meu pai ganhou para vereador aqui em São João do Paraíso. E a gente retornou para São João do Paraíso. Aí, tu já tinha quantos anos aí? Acredito que saiu com 4? Voltei, tinha uns 12. Uns 12 já. Anos. Isso, já era rapaz, já entendia um pouco da coisa. Então foi aí. Já tinha um pouco essa paixão. Foi aí que a política entrou, Renan? Foi antes. Foi antes, antes de 12. Bem antes. Caramba. Eu com 2 anos de idade, eu já subia nos palanques, aí pedia voto. Pedi voto para Vicente Ribeiro, eu ainda criança e tudo. Que é uma outra referência do nosso município. Que é do nosso município, primeiro prefeito. Então, assim, foi bem antes do meu pai entrar na política. Legal. Meus avós já disputaram também a eleição e tal, então, assim, vem bem lá de trás. E também, assim, pelo fato todo da gente crescer nesse meio e despertar um sentimento da gente querer fazer algo mais pela nossa população, pela nossa cidade. E como eu saí bem cedo de São João do Paraíso, mas sempre estava aqui todos os fins de semana, feriado, aquela coisa, principalmente quando a gente é criança, sempre quer estar junto com os primos. Tu não perdeu a ligação, não, saiu, mas ficou ali jamais ligado. E sempre quando a gente vai para outra cidade, quando a gente volta, mesmo que seja de férias, fim de semana ou tudo, mas a gente vem com aquela ideia de fazer algo, ixi, se minha cidade também tivesse isso, era muito bom. Então, assim, independente da idade, mas desde criança já despertava esse interesse de ver a cidade avançar, de ver a cidade crescer. Que legal. Aí, no ensino médio, aqui no estado do Maranhão estava em greve, tudo tinha uma dificuldade, eu passei e no colégio técnico também e tornei a morar no Tocantins. Primeiro eu passei em Araguatins. Araguatins é um polo que é
é uma fonte. Aqui, Tocantins, o pessoal sempre Exato, procura uma Araguaína, é uma referência, na referência, verdade. justamente. Naquele tempo era muito difícil ainda as coisas. Questão Foi de fazer comunicação, agropecuária lá? Isso, mas eu não permaneci, entendeu? Não me encontrei no curso técnico, mas de lá eu não voltei para cá, porque segui esse problema, por falta de... as aulas estavam em greve, hora de tinha aula, hora não tinha, aquela coisa toda. E eu sempre gostei muito de estudar. Eu não queria perder um ano, eu ficava muito nessa, na pressão, vou me prejudicar e tudo. Aí de lá eu fui para Colmeia, Tocantins. Conheço Colmeia. Que fica ali próximo de Guaraí, já um pouco próximo. Uma cidade pequena. Uma cidade pequena, do tamanho da nossa, mais conhecida por ser a princesinha do Tocantins, que é uma cidade exemplo em questão de limpeza. Bem arrumadinho, bem organizadinho. Então, assim, aí eu fiz meu ensino médio lá, o segundo e o terceiro ano do ensino médio. Aí sai de Colmeia e vai para onde? Aí saí de Colmeia, prestei vestibular em Palmas, em Guaraí, que era a cidade do lado, em Gurupi e Imperatriz. Aí eu passei em Guaraí, em Gurupi, que era mais distante, e não passei em Palmas, mas passei em Imperatriz também. Aí ajudei, nota do Enem, toda aquela coisa toda, e a gente conseguiu o curso de administração. Foi aí que começou Isso. Aí eu voltei aqui para o Maranhão e comecei a estudar administração em Imperatriz. Aí forma em administração, e aí como é que tu conheceu, que também é uma referência hoje do nosso estado, pastor Cavalcante, né? Ex-deputado estadual e atual presidente da Comadésima, Assembleia de Deus. Como foi esse encontro? Como foi que tu conseguiu, assim, porque chegar perto e se tornar quem você é para ele? Percebe-se que tem um carinho muito grande da parte dele com você e também da sua parte com ele, né? Como foi isso? Assim, foi aí as coisas no quais não está no nosso entendimento, mas Deus tem um projeto para cada uma das nossas vidas e eu tenho certeza que Deus tinha separado esse tempo também para mim. Eu estando em Imperatriz, né, eu tinha contato, fazendo administração, na época. Conhecia o pastor Cavalcante como presidente da comissão, já estava congregando na Assembleia de Deus e tudo. Mas aquela pessoa até então distante. Havia uma distância. Isso, a gente era um jovem, entendeu? E ele era o pastor presidente de todas as Assembleias de Deus do sul do Maranhão. Então, a gente não tinha, é claro, e nem... Mas aí ocorria um evento sempre aqui na nossa região, até aqui, que era a Festa dos Cabanos, conhecida, era um grande congresso que tinha sempre no meio do ano. Ainda existe hoje? Não, não existe mais. Eu estou aqui há 10 anos, nunca vi falar. Não, a fazenda foi vendida, o responsável morreu e tal, mas era uma grande festa que tinha aqui na região. E o pastor Cavalcante sempre vinha. E numa dessas festas a gente chegou a conhecer aqui. E o Renan talentoso, sim, sempre à frente das coisas. Estava lá e tudo. Aí a gente teve esse conhecimento com ele, mas nada demais e tudo. Aí o filho dele começou a cursar administração também, só que uns períodos antes de mim. E a gente se conhecia, mas não éramos amigos, entendeu? E o filho dele começou a morar em Imperatriz. Começou a fazer amizade. Aí só me conhecia, aquela situação toda, e a gente teve uma aproximação. E logo eu trabalhava numa empresa privada, né? Aí logo foi questão assim, acho que de 2 semanas, depois que o filho dele estava lá e tudo. Aí o outro filho do pastor Cavalcante, que é o pastor Jefité, que é pastor, que é da mesa diretora, é o responsável pela secretaria, né, por toda a questão organizacional da convenção. Me conheceu nessas 2 semanas, ele falou, pois, sai dessa empresa onde está trabalhando, bora trabalhar com a gente. Aí eu peguei e falei, não, entendeu? Trabalhar em igreja, não, nada a ver. Eu quero crescer, estou fazendo administração, estou terminando já meu curso, já estava praticamente nos últimos períodos ali. Aí eu, não é isso que eu quero para a minha vida, tudo trabalhar em igreja. Qual a expectativa de crescer, de crescimento, profissionalmente, né? Exatamente. Eu, não é isso que eu quero para a minha vida, não. E ele insistindo, não, bora trabalhar com a gente, tudo, assim, eu quero, porque assim, a igreja, é claro que é uma instituição religiosa, mas tem toda uma parte administrativa, tem toda uma parte também que precisa ser organizada. E ele sempre falava isso, não, mas a gente precisa de alguém com essa visão de organização, porque a maioria das pessoas que trabalham aqui são pastores e tudo. Aí a gente mete muito nessa parte eclesiástica, mas falta a gente introduzir alguém também com esse olhar administrativo, né? E tudo e tal. Aí ele, não tem interesse e tudo. Aí eles pegaram, não, mas a gente tem interesse. Aí fizeram uma proposta financeiramente interessante. Entendeu? Porque naquele momento não vou esconder e tudo assim. É claro que a gente quer crescer profissionalmente. Claro. Então eu, não, pois tá bom, entendeu? Eu aceito, eu topo. Aí o Renan começa agora a trabalhar na parte administrativa da igreja. Isso. E começa agora essa amizade, né? Com certeza. E aí o Renan termina a faculdade de administração e o Renan vai fazer o quê?
Aí eu fiz minha pós em gestão pública, porque eu já tinha essa visão também política. Já toda, tinha uma... Já tinha. Me falou que desde 2 anos, Justamente. 3, 4 anos de Então, idade. assim, a gente já tinha essa vontade, entendeu? Fiz alguns concursos públicos também, porque você, quando está na faculdade, desperta muito esse interesse, esse sentimento concurseiro. Todo mundo tem sua fase na vida que passa. Passei para a administração em Senador La Roque, que é uma cidadezinha próxima de Imperatriz e tudo. E aí eu tornei a falar, né, com o pastor Jefté, que era o responsável pelo administrativo. Não, eu passei e tal. Aí ele, não, mas a gente não quer não que tu saia daqui. Nesse período, acho que já tinha um ano e pouco que eu já estava, porque eu fiquei 12 anos, né, trabalhando na Comadesa. 12 anos. 12 anos. Caramba. Aí cheguei assim, bem novinho mesmo lá. Menino. Né? E é muito difícil você ganhar aquele respeito. O respeito, exatamente. Porque assim, e as pessoas acreditarem, você chegar com uma ideia e oferecer, não, se a gente fizer isso. E assim, a gente é feliz que eu olho para trás e sei que eu pude contribuir bastante. Hoje a gente vê várias coisas acontecendo. O Renan tem um legado dentro da Assembleia. A gente sabe que a gente deu um início lá. E quando eu passei, o pastor Jefté tornou a falar, não, mas eu não quero que tu saia não, bora voltar para cá. Nesse período, o pastor Jefté já estava dirigindo uma igreja, então ele já estava também muito ocupado. E ele já queria também me passar mais algumas obrigações, né, ali naquele espaço, dentro da secretaria. Então, assim, ele ia precisar mais ainda de mim lá dentro. Aí eu peguei, pensei, fui refletir, não, vou continuar aqui. Entendeu? A gente já tinha pego também aí aquele sentimento de amizade pela família, né, que conta muito. Você trabalhar num ambiente onde você se sente de fato família, você se sente em casa, e você vê suas ideias sendo colocadas em prática, isso também é bem gratificante, você vê as coisas acontecer, sem falar que nesse momento também aí já não contava mais o financeiro, contava também muito o espiritual, da gente trabalhar ao redor de pessoas no quais eram pastores, e a gente aprendia no dia a dia. Já estava tão envolvido que aí entendeu? A gente já estava envolvido no projeto junto com ele, a gente queria ver a convenção crescer, a igreja crescer. Aí o Renan acompanha, vê esse crescimento e o pastor entra para deputado. Sim, aí o pastor entra para deputado. Ele conseguiu da primeira vez? Não, na primeira eleição dele, ele ficou como segundo suplente. Ele tirou 27 mil votos. E, tipo assim, ele já olhou para mim assim, tu gosta de política? E já está aqui, tem a minha confiança. Justamente. Aí já chamou a gente para perto. Mas eu não trabalhava 100% na campanha dele. Porque eu estava começando, eu fiquei na parte da comunicação, da campanha. Então, assim, naquele período eu estava bastante começando essa questão de rede social, muito forte, tudo. E o pastor Cavalcante não tinha rede social, a convenção também não tinha. Eu consegui implantar as redes sociais. Quer dizer que foi você que trouxe isso? Isso. Caramba, eu implantei as redes sociais da convenção, na dele. Porque também. Naquela época era tudo no... Era no cara a cara, né? No cara a cara, e justamente ele, por ser uma pessoa já de mais então, idade... Então, nesse ponto, tu veio e trouxe essa evolução para dentro da campanha do... Exato, na primeira campanha dele eu fiquei responsável por essa parte da comunicação, questões gráficas também. Então, assim, minha parte era essa. Eu não tinha muito... Eu também não tinha tempo, porque nesse período também eu já estava começando a cursar Direito. Isso. O Renan formou em administração, não foi executar... Não, porque igual eu falei, passou, mas ficou, no caso com o pastor, e agora está numa campanha e cursando Direito. Então, assim, uma vida corrida. Bem corrida, né? E sem falar que durante todo esse período sempre aqui, em São João do Paraíso, todos os fins de semana. E semana. ainda vindo aqui, dando assistência à família. Aqui, questão de família, amizades e tudo e tal. Então a gente sempre tinha esse interesse. E a gente conseguiu fazer uma boa campanha. Tiramos uma votação bem expressiva e tudo, a gente não foi eleito por questões de coligações, sendo que teve outros deputados que tiraram menos votos, mas foram eleitos, mas questões de coligação não deu certo. Mas o que chamou a atenção foi aqui, São João do Paraíso, no qual a maior votação percentual do pastor Cavalcante foi aqui. Foi aqui. Renan vem, família aqui, conhecido aqui, amigo de todo mundo, referência dentro do município, um cara que a gente tem admiração muito grande por você, faz a campanha, o cara explode em termos de percentual aqui e fala, esse é o cara. Preciso desse menino. Isso, aí despertou esse interesse, né? É claro que a gente conseguiu montar uma equipe muito sadia aqui dentro do Paraíso, muitos amigos acreditaram, a igreja abraçou a causa. Então, assim, foi uma coisa muito tranquila levar essa campanha assim, porque era muito leve. A questão, assim, de você conviver com as pessoas. As pessoas que conviviam com a gente, tudo. Então, assim, foi bem dinâmico, foi bem gratificante. E despertou esse interesse. Já na segunda campanha dele, onde ele foi eleito, aí eu já fui para a campanha de fato.
entendeu? Já participei da coordenação. Passa-se 4 anos, estava terminando direito. Isso. Terminando Nesse direito. meio período, né, eu pleitei uma vaga de vereador aqui no município. A gente vai falar, Nesse intervalo. dessa campanha aí, tá? Certo. Essa campanha, eu estava chegando na cidade, acho que tinha 1 ano ou 2 aqui. Eu não acompanhei muito de perto, eu ajudava a Nésia, mas eu vi, a gente vai chegar nessa campanha aí. Pastor Cavalcante ganha e agora Renan é assessor. Isso. E Renan agora começa a abrir espaço em outros estados, né? Hoje eu te acompanho bastante. A gente percebe, Paulo, que Renan é uma referência com senador, com deputado federal, com deputado estadual. Tem abrido as portas. Eu falei isso para o Marcos. Renan tem abrido as portas para você passar. E eu falei isso para ele. E o conhecimento é dele, Renan, né? E é esse trabalho que você fez aí que chegou nesse patamar. Agora, Renan, assessor. E aí? Como é que foi esse negócio? Certo. Aí também não foi fácil de aceitar. Por quê? Tu ainda rejeitou. Não é que a gente rejeitou, mas a gente para analisar. Porque, por exemplo, ok, a gente foi, ajudou na campanha, a gente não tinha essa pretensão de trabalhar lá, mas Aí no caso tu tinha que mudar para São Luís. eram 3 dias na semana e eu cursando direito. Aí ficava corrida, não. Fica Aí corrido. ou eu vou direto para ficar e tudo, não, mas se eu ficar, tinha um sentimento também que contou, mas eu vou lhe contar o que é que fez, assim, não é o não aceitar, mas que pesou muito. Paraíso. Eu ia falar. E aí, se vai para São Luís, não tem mais os finais de semana. Aí eu sim, mas São Luís é longe do Paraíso, É é longe, não dá para ficar lá. A gente cursando direito, a gente vai se ocupar. Ah, mas tu consegue vir todos os fins de semana, normal e tal. Aí a gente vai uma vez, mas cansa, né? É cansativo, tudo isso, sem falar que tem trabalho, tem faculdade, tudo. Como a gente ficou já na parte já do gabinete dele, né? Nos primeiros anos eu não estava como chefe, já no final eu já estava como chefe de gabinete. E assim, a gente tem que toda ler uma pauta, o que vai ser votado e tal. A gente tem que ter toda uma dedicação, né? Você trabalhar naquilo para passar um resumo para o deputado, o que vai ser votado, quais são as pautas da semana, quais são as comissões que ele vai participar. Então, assim, tudo isso é a equipe. Renan, percebe que é a mesma coisa que tu fazendo na igreja, organização, né? Sim. Organização. E sem falar nisso que eu continuei na parte da comunicação dele. Entendeu? Aí, Continuou fazendo ainda essa parte. Eu gosto da comunicação, por isso que assim, eu já estive aqui com o Paulo outras vezes, eu gosto disso. O Renan fala, o Renan gosta de falar. Eu gosto, eu valorizo quem gosta, eu valorizo quem faz bem feito, e aqui a gente vê as digitais de quem tem feito quem tem feito bem feito. Bem feito. Então assim, a gente também fazia isso, e nesse intervalo, aí o Renan, que gosta da comunicação, eu chamo o pastor de Afté, que também gosta, bora montar um estúdio. Entendeu? A gente abriu uma empresa, Imperatriz, a Play, produtora, hoje está lá ainda. Ainda está lá? Tá lá. É do pastor ainda? É do pastor Jefté, o pastor Jefté responde por ela e tudo, mas na época a gente tinha uma parceria, hoje não faço mais parte da parceria, mas a gente montou junto e tudo, então assim, foi algo inovador, mais um desafio, e nisso abriu portas também para mais políticos. Por quê? A gente fazia um trabalho com outros políticos das regiões. A gente já fez com Laes Bonfim, na pré-campanha dele de governador, diversos outros deputados, vereadores, prefeitos da região. Nessa campanha agora, Renan? Isso, de 4 anos atrás. De 4 anos atrás? A pré-campanha. A pré, né? Isso, pré-campanha dele a gente conseguiu fazer. Eu não sabia A gente fez alguns materiais com ele. Dentre outros, a gente fez Edivaldo Holanda, que foi candidato a governador. Eles faziam assim por região, porque sairia muito caro você toda vez ter que trazer uma equipe. Uma equipe, lá exatamente. De São Luís e tal. Então, assim, a gente já tinha esse bom diálogo, esse bom contato com eles, então a gente acabava fazendo esse serviço. Fora as outras prefeituras, a gente fez São Pedro da Água Branca com a prefeita Marília, fizemos Bom Jesus das Selvas com o Fernando Coelho, prefeito de lá, prefeito reeleito, hoje é o vice-prefeito que está, e a gente fez 2 campanhas dele. Fizemos Cidelândia com o ex-prefeito Adão Carneiro. Que referência. Então, assim, a gente foi pegando também esses contatos, né? Fizemos Senador Larroque com o prefeito Bartolomeu, que ele perdeu hoje. E aí o Renan vai crescendo, o Renan vai ficando grande. A gente vai abrindo esse espaço, esse diálogo e conhecendo muita gente. E aí sabe o que eu estou percebendo nesse diálogo contigo? Que ninguém chega por acaso, né, Renan? Sim. Tem todo um suporte, tem uma história. Hoje a gente olha para o Renan e a gente olha e vê assim, o Renan passando o vice-prefeito. Não, para aí. O Renan não chegou aqui de paraquedas. O Renan tem uma história para chegar a vice-prefeito. E geralmente essas histórias, Renan, elas passam por derrotas. Sem dúvida. Né? E eu quero falar
da campanha para vereador. Renan agora é uma referência, tá ali e vem para Paraíso pleitear uma campanha para vereador. Sim. Como foi esse negócio? Assim, a gente tinha já esse sentimento pela política e tudo, mas a gente sabe Já que estava envolvido já ali estava envolvido, também? mas a gente morando fora, tinha outras pessoas na família também já com cargos, então assim, gera uma questão complicada, porque você tem que entrar Era em consenso delicado, com a família, né? justamente, tudo. É difícil, a gente mora num município pequeno, a gente pensa diferente até de um irmão, imagine de outros familiares. Mas a gente tinha esse desejo. Ganhei uma palavra de ânimo também do meu patrão, referência política, pastor Cavalcante. Ele, não, eu vou precisar que tu entra. Tu entra. Te deu um apoio. Me deu Vai um lá, apoio, eu vai tô lá, aqui. entendeu? E tudo. A gente, ele que ficou responsável para conseguir partido, político, toda essa situação toda, tudo. Então, assim, foi tudo questão dele. E mesmo assim, eu não estava morando em São João do Paraíso, né? Porque eu trabalhava lá e tal. Mas estava aqui praticamente já todos os dias, né? Só nos fins de semana. Eu trabalhava, eu já reduzi meu período, eu trabalhava só pela manhã, almoçava e vinha para cá. E muitas vezes almoçava dentro do carro. E é uma correria total, muito grande. total. Porque tu vinha fazer E um política, gasto, não era? e um gasto Né? muito grande. Na verdade, vinha andar. Isso, justamente. Visitar. Então, assim, mas foi muito bom também. A gente conheceu muitas pessoas. Foi muito positivo. A gente tirou uma votação boa, uma votação expressiva. Fomos o 14º vereador mais bem votado. Também por questão de coligação. De coligação, e tal, coligação não deu Renan não certo. entrou. Mas, assim, foi bem interessante a experiência e tudo. Mas eu falei, não, tudo bem. Não é para mim estar aqui, mas eu quero me dedicar à convenção e ao pastor. O Renan perde, Sim. mas não vai embora. Não. Né? O Renan perde, mas não vai embora. Nesse período, já tinha finalizado a faculdade de Não, ainda não. advocacia? Não, quero Naquela 5 época anos. da campanha? Não, ainda não. Ainda estudando. Ainda estudando. Fez, foi embora. Isso. Certo. Passa-se 4 anos. Renan vem novamente. E agora, como foi que chegou essa junção com o Marcos? Porque naquela época, eu lembro que a gente já morava aqui, já tinha um pouco de conhecimento. Sim. E tinha grupos. Exato. E muitos grupos. Muitos grupos, né? Me conta como é que chegou esse negócio. Assim, eu sempre tive. Eu conversava às vezes com o Marcos, a gente não tinha um relacionamento de amizade nem nada assim. Mas a gente, hora e outra. Dois jovens? Isso, se encontrava numa praça, trocava uma ideia. E eu perguntava muito pra ele: tu vai mexer com isso? Ele, não sei e tal. Mas sempre ele falava assim. A conversa é sempre essa. Mas eu quero ver minha cidade melhorar. Ele Mas eu tem quero ver essa minha cidade vontade. acontecer. Ele tem essa não é vontade. obrigado a ser eu não. E tal, mas eu quero ver, de fato. Tá? Ele realmente tem Sempre isso. ficava nessa. Isso ele tinha passado pela gestão e tudo, tinha sido secretário. Ele já tinha sido secretário. O secretário fez um ótimo de- trabalho como secretário de A agricultura. secretária de Isso e Agricultura. tal. Então, assim, já mostravam ali um pouco, eu vou Já falar. despontava, já Isso. mostrava que tinha ele condições. mostrou muita coisa, Muitas mas o que coisas. eu quero dizer no pouco é o pouco potencial que ele ainda tinha para Sim. oferecer. Não era nada do que ele Do que ele ainda tinha do para potencial mostrar. que ele tinha pra É mostrar. verdade. Então, assim, aí a gente sempre tinha um bom diálogo. No início eu já tinha um grupo político, o pastor Cavalcante tinha um mandato, que sem dúvida nenhuma isso pesa. Fez dentro, uma diferença. diferença. A gente tinha um ótimo relacionamento, como temos até hoje, com o presidente do nosso partido, o deputado federal e futuro ministro de comunicações. Até uma ótima notícia para você, que é o Pedro Lucas. Tem tudo para assumir a pasta. Então a gente já tinha um bom relacionamento com ele, e ele pegou e falou: não, Renan, entra. Eu não quero e tudo. Quando tu falou comunicação, meu coração se alegrou. Aí ele não entra e tudo. E para mim foi uma surpresa. Ele veio aqui na cidade, veio conhecer a cidade. Um deputado federal, 2 mandatos, foi vereador em Imperatriz, São Luís. Um tinha histórico já dentro Presidente de um partido grande, PTB, era um dos maiores partidos, já teve presidente da República. O pai foi deputado federal, 5 mandatos e tal. Então, assim, era uma família bem conceituada. bem conceituada no Estado. No Estado. E ele veio aqui e fez o lançamento da minha candidatura a prefeito. Sim, Entendeu? lembro. E um grupo político começou a se construir em cima disso e tudo, E eu sempre, num ótimo diálogo com os outros pré-candidatos também. Na época tínhamos 5 nomes como pré-candidatos. Havia, Renan, possibilidade de não ser o Marcos, então. Sim, eu sempre tive Porque, um bom diálogo. porque o Renan estava aberto. Sim. A... E o que eu queria era conhecer melhor, cada um conhecer no íntimo. Sim. E o Marcos também, sempre ele ficava muito em Imperatriz na época também, assim como eu, e a gente sempre saía muito à noite, nós dois. Às vezes se encontrava lá. A gente marcava e tal, não, bora ali lanchar, bora comer um negócio e tal. E trocando uma ideia, sempre com São João do Paraíso em pauta. E ele sempre falava: não é obrigado a ser eu, entendeu?
não é obrigado a ser eu. Tu topa, tal, aquela coisa assim, sempre eu achei ele muito transparente. Em algum momento surgiu a possibilidade de ser ao contrário? Sim, Surgiu? várias Eu vezes. não fiquei sabendo disso. Entendeu? Mas assim, sempre muito natural. Muito, muito tranquilo, Tá aqui, muito espontâneo. eu que- E aí você falava, não, Muito moço, bora bom. trabalhar, bora fazer pesquisa e tudo, aquela coisa toda. Bora, sempre assim, sem nenhum briga de ego. Sempre assim, muito sadio. Foi muito E até tranquilo. hoje é assim, né, Renan? Sim, muito sadio, muito tranquilo. Aí eu peguei e senti, né? Eu até estava melhor do que ele em algumas pesquisas, em algumas vezes, mas eu acho que é do ser humano isso. Você tem que saber o seu momento. Entendeu? Eu acho que isso é muito importante. Acho que eu te falei isso um dia no Isso. carro. Sim. Vai chegar. E várias pessoas chegavam em mim e também falavam isso, entendeu? Que eu seria um ótimo vice, tudo aquela coisa toda. Eu sorria e tal, bora ver, bora guardar e tudo. Mas assim, o importante era isso. Eu sentia muito isso nele. E eu sabia, eu estava melhor do que ele nas pesquisas ali, mas eu sabia o meu limite. E é aquilo que eu falei, eu sabia que ele tinha potencial para muita coisa. Para crescimento. Isso, naquele momento. Naquele momento. Principalmente aquele momento que ele atravessava e tal, já tinha se tornado o maior empresário. E já do era município. uma referência Sem dentro do dúvida nenhuma, município, sem dúvida né? nenhuma e tudo. Então assim, eu olhava para ele. O Marcos cresceu muito nos últimos 10 anos. Isso, e a gente tinha muita intimidade já nesse momento. Aí nesse momento a gente já tinha intimidade de amigo. E eu perguntava algumas coisas bem no particular dele mesmo, porque eu acredito que quando você quer se dedicar à vida pública, você tem que conhecer um pouco do íntimo da pessoa e tudo, o que ele pensa, sobre todos os pontos, todos os sentidos da vida, entendeu? Sobre família, sobre religião, Exatamente. tudo. Entendeu? Ele tem que passar a conhecer sobre isso. Eu já tinha uma grande admiração também pela mãe dele, que era a irmã Lúcia. Uma outra referência, Que, né? sem dúvida nenhuma, foi o principal ponto de eu acreditar nele, assim, não desmerecendo ele, não é nesse sentido, mas é porque eu sabia que ele tinha um porto seguro muito forte, que era sua mãe. Ela era uma referência. referência. Sem dúvida, É uma referência muito grande. e o nome dela chegava primeiro do que o dele. Sem dúvida né? alguma, sem dúvida alguma, e ele também reconhece isso e tal, e a gente reconhece e agradece a ela Agradece por demais. isso. E eu até brincava Aproveita com aí e ele. manda um beijo pra essa velhinha que nós Sem somos dúvida apaixonados nenhuma. nela, né? Pessoa Sem dúvida nenhuma. fantástica. E a gente brincava, quando a gente falava, que nem você perguntou se tinha possibilidade de ser o contrário, tinha. E eu sempre brincava com ele, não, mas se for o contrário, eu não quero que você seja o meu vice, não, Marcos, eu quero tua mãe. Eu Falava isso bem. pra ele, quando a gente estava lá, eu quero tua mãe. É entendeu? verdade. Então, assim, a gente tinha já um bom relacionamento para chegar nesse ponto. Então, aos poucos, a gente começou já a fazer um trabalho dentro do grupo, para ter uma aceitação, para saber a decisão de todo mundo. Nisso, a gente estava enfrentando uma pandemia, que era Sim. algo assim, Muito difícil. Muito difícil. Acesso complicadíssimo, né? E outra, tantas pessoas morrendo, amigos, familiares, você repensa muito na sua vida também. E é isso, nesse momento, é isso que eu quero para mim. Nesse momento, eu tenho que me expor tanto. Isso, justamente. Então, assim, foi uma mistura de sentimentos, entendeu? E tal. Muito complicado, muito delicado. A cidade passando por aquilo. Muitas pessoas queridas da nossa cidade. Todo mundo conhece aqui todo mundo, Justamente. então a gente ficava em pânico, né? Em pânico, e você ter que sair de casa, se expor, aí acabar você expor sua família também. Sim. Então, assim, foi um momento muito delicado. Muito delicado. Entendeu? A gente atravessar aquilo. E teve impacto, sem dúvida nenhuma, na eleição. A eleição vai entrar para a história, né? Porque a eleição naquele ano foi adiada. Sim. Quem lembra, a gente Foi adiada. tivemos a eleição justamente por conta da pandemia, do Covid. Então, assim, tudo isso mudou. Nossas estruturas e nossa programação também. A gente já pode falar, porque nós estávamos na campanha também, né? Perdemos. Sim. E aí fica aquela dor, aquele negócio, né? O Renan perde. Na verdade, nós perdemos, né? E o Renan foi fazer o quê? Certo. Aí, justamente. Termina, perdemos, né? Eu tive que ir embora daqui para trabalhar fora, que é uma das consequências, né, da derrota. E o Renan foi para onde? O pastor seguia deputado. Seguia. E O Renan tinha uma mão amiga. Sim. O Renan tinha uma mão E amiga. nada mudou na minha questão com o deputado, né? Aí foi igual eu falei, aí quando eu voltei, eu já voltei como chefe de gabinete. Né? Já num patamar maior. Num patamar maior. Salário melhor. Um salário melhor. Mas só que muito mais obrigação. Muito mais obrigação, já estava ali, tinha terminado minha faculdade. Finalizando direito. Isso e tal. Então assim, aí pois eu vou me dedicar a isso aqui. E sempre assim, mas só que assim, a gente perdeu a eleição, mas a gente ganhou aquela eleição. Por que a gente ganhou? Porque a gente ganhou muitos amigos, a gente ganhou muitos admiradores. Não, e a forma que nós saímos, como começamos e como terminamos,
a dor que fica é porque a gente sabe que era possível. Justamente. Aí eu não vou entrar em detalhes aqui para não, sabe? Que faz parte. Mas foi uma mas a decisão gente democrática aconteceu. a gente sabe que era possível e fica aquele sentimento. Sem dúvida alguma. Fica aquele o sentimento. Mas aumentou mais ainda a minha admiração pelo Marcos Vinícius. Entendeu? Aí também eu me recuei no sentido assim. Porque, igual eu falei, na primeira, eu liderava um grupo. Sim. Eu era um pré-candidato a prefeito. Pré-candidato. A gente tinha uma responsabilidade muito grande. Mas naquele momento eu não liderava mais nenhum grupo. Eu falei, esse grupo é seu. Eu não sou mais líder desse grupo. Você é o meu líder. E eu tenho essa referência com ele até hoje. E estou aqui para somar, para ser um soldado. Entendeu? E o que eu fiz para dar certo neste grupo que eu tinha, eu vou dobrar minhas forças ainda para dar certo com você. E desde esse momento também, Marcos Vinícius já se passou a ser conhecido no estado inteiro. Já saiu de São João do Paraíso, né? Justamente, a votação dele deu essa notoriedade do nome dele em todos os lugares. E para a gente já estar ali há mais de Mas nessa época, Renan, ele realmente, de fato, ele passou, mas não tinha conhecimento. Quem abriu as portas foi Renan. Isso, a gente na medida do Com possível, deputado, eu estou falando agora de deputado, de estadual, senador. Sim, mesmo ele sem ter mandato. Sem mandato, a gente já percebia que nos corredores da cidade era o prefeito sem ser. Eu não sei se isso chegou no teu ouvido, mas era o prefeito sem ser o prefeito, né? Não só nos meus ouvidos, mas já era uma referência. Já tinha passado os limites do município, já estava no Porto Franco essa história, Imperatriz, São Luís. Todo o Maranhão já tinha. Quem é esse rapaz? Quem é Marcos Vinícius? Que vai ser o próximo prefeito do Paraíso. Então, assim. Ok. Perdemos. Renan continua lá, no caso. Passa-se 4 anos. Passou-se 4 anos. Chegamos em 2024. Renan, pastor, oficializado agora. Sim. Com a sua faculdade de Direito e de Administração concluída. Já uma referência dentro do município também, através, e aí já foi falado aqui, do pastor Cavalcante, já conhecido por senador, deputado estadual, federal, enfim, né? Enfim. Começa aquela zoada. Quem é o vice do Marcos? Eu sei que isso chegou muito no teu ouvido, né? É o Renan, não é o Renan, né? E uma promessa de que seria o Renan. Como foi esse negócio assim? Até aqueles últimos minutos ali, a gente sabe, né? Que é onde realmente, de fato, é o Renan. Não tinha essa questão, não tinha uma promessa, não tinha. Igual eu falei, passou o período eleitoral, me coloquei à disposição. Mas tinha uma confiança muito grande que seria. E eu estou falando agora por estar no time, por a gente olhar e falar, essa parceria tem que continuar. É porque volta aquele ponto que eu comentei aqui. Despertou aquele sentimento, entendeu? Pela uma dupla. Porque que é histórico isso. Eu não conheço num outro município, você que não é daqui, nós estamos aqui em São João do Paraíso, uma cidade aqui próxima à fronteira do estado do Tocantins, nós estamos a 70 km aqui de distrito, que é a fronteira. Eu não conheço num outro local um vice permanecer, você perdeu uma eleição como vice, passasse 4 anos e você continuar com essa dupla, né? Eu estou falando disso. Como foi isso para ti, assim? Então, assim, teve uma surpresa, alguma coisa ou não? É igual você falou, quando a gente olha para esses dados, né, uma chapa derrotada ser repetida. É histórico isso, é histórico, não faz sentido. Sim, perdeu porque não deu certo. Porque não deu certo. Entendeu? Mas não, aqui foi. Que não foi o nosso caso. Não foi o nosso caso. A gente conseguiu despertar um sentimento muito grande pela dupla e assim. Eu sei que isso foi uma decisão exclusiva do Marcos Vinícius, pois ele tinha essa condição. Que foi ele que conquistou ao longo dos 4 anos. Poderia escolher um outro, estava confortável para isso. Tinha uma situação confortável para isso e não faltavam concorrentes para esse cargo. Mas é disso que eu estou falando. Justamente. Não faltava. Por isso que ficava aquele negócio. Né? Porque eu até brinco até hoje que foi o cargo mais disputado. Mais eleição, disputado. Não foi o de prefeito, foi o de vice-prefeito. É verdade, eu concordo. Mas a gente sempre tranquilo, entendeu? Isso não mudou. Todos os pedidos que o Marcos fez em questões partidárias, eu sempre segui as orientações dele. Então, assim, já para mostrar justamente essa segurança, que eu não tinha nenhuma outra intenção, caso não fosse eu. Então, assim, eu sempre montei um partido novamente. Nessa época eu já estava no PSD, porque o PTB não existia mais, foi extinguido. E estava no PSD, montei o partido, fiz evento de lançamento do partido, tudo tal. Mas sempre seguindo as orientações do Marcos Vinícius, da maneira como ele queria conduzir, da melhor forma. Fui convidado mostrando que de fato era parceiro. Fui convidado para ir para o MDB,
né, através do pessoal da equipe do governo do estado, convidado para ir para o MDB. O Marcos tinha já uma sinalização para ir para outro partido, só que aí eu convidei o Marcos para nós ir para o evento, no qual eu iria me filiar no MDB, e o Marcos viu a grandeza do partido naquele momento, né? E o partido também viu a grandeza do Marcos no início. E eles falaram, não tem problema, seu Renan, mas nós queremos você. Aí é um casamento... Isso, né? Nós queremos você nesse partido. Então, assim, foi um diálogo muito tranquilo, muito sadio com o governador Brandão, com toda a equipe, Marcos Brandão, que era secretário, o deputado Ricardo Arruda, aqui da região, que é deputado pelo MDB. Então, assim, foi uma junção de vários fatores. E deu nisso, Marcos Vinícius foi para o MDB, deu certo, entendeu? Foi um partido tranquilo, sadio, ajudou a gente como poderia ajudar, da melhor forma que poderia ajudar. Esteve presente em nosso município através dos deputados, deputado Ricardo Arruda, deputado Hilton Rocha, que são do partido, sem falar de outras lideranças também, que sempre nos ajudaram e colaboraram para essa vitória. O Renan tem que viajar, o Renan tem um compromisso hoje em São Luís, né? Daqui a pouco, a gente não pode mais tomar muito do seu tempo. Põe aquela foto aqui, e aí, depois dessa foto, Renan, nós temos um quadro aqui chamado, o nome do quadro é O Que Você Diria. Nós vamos postar uma foto aqui e você vai dizer o que você diria para esse garoto, rapaz. Hoje, o que é que o Renan hoje diria para esse garoto? Olhando essa foto, assim, passa um filme, né, na cabeça da gente. Essa foto é aqui em São João do Paraíso, aqui na... Tem um galo ali, Renan? É um galo no quintal da minha avó, se eu não me engano, deve ser no quintal da minha avó, na rua Venâncio Marinho, ali, esquina do campo. Mas o que eu diria, olhando essa foto, é assim, que vale a pena. Vale a pena você acreditar nos seus sonhos e vale a pena, acima de tudo, você acreditar em Deus. Colocar todos os seus sonhos e objetivos em Deus, que no momento certo, no tempo certo, que não é o seu tempo, mas é o tempo de Deus. Entendeu? Porque se fosse no meu tempo, eu tinha ganhado em 2020. Eu queria a vontade do Renan era 20. Ou até antes e tudo, porque a vontade da gente... A vontade do Renan era 18 lá para vereador. Com certeza. Então, assim, 16, na verdade. Mas é o tempo de Deus. E eu nunca duvidei do tempo de Deus e nem dos projetos de Deus na minha vida. Então, assim, o que eu falaria para eles, vale a pena ser fiel. O que você diria vale a pena. Vale a pena. Vale a pena, né? Muito, olhando para essa foto, eu imagino agora passando realmente de fato um filme na sua cabeça. Esse garoto, e aí hoje se tornar esse homem. Sim. Né? Eu acho que passa muito bacana. Parabéns, Renan. Bom, vamos entrar na administração agora? Chegamos em 2025. Renan agora de fato é vice-prefeito. Como é que tá aí, Paulo? Tá. Ok. Agora o Renan é vice-prefeito. Nós vamos chegar num ponto, Renan, que eu sei que 2 horas não resolveria o problema, né, de conversa. Renan, como é que está a prefeitura mesmo, de fato? Como vocês receberam essa prefeitura? Porque eu vejo, assim, a gente está na administração, mas eu vejo muita dificuldade, muita dificuldade. E aí você é o vice, está mais por dentro do que eu. Isso. O que está acontecendo ali, Renan? Claro, assim, que hoje a gente está com o vice-prefeito, né, graças a Deus e à vontade do povo e a parceria que a gente construiu com o nosso prefeito e líder político Marcos Vinícius. Mas é claro, assim, que com maior precisão, é claro que o nosso prefeito que poderia estar falando, mas naquilo que a gente tem participado, a gente tem visto que de fora, né, a gente sempre tem outra visão. Mas eu tive a oportunidade de participar da equipe de transição, que é onde começa a ter um choque de realidade. Você começa a visitar as escolas, visitar os postos. E quando eu digo visitar, não é ir lá no prédio, ver, porque isso a gente sempre fez. É ir a fundo, entendeu? Olhar papéis, olhar documentos, olhar históricos, ver aquela sujeirinha que você joga para debaixo do tapete, entendeu? Quando eu falo isso, não falo referindo a outras gestões, não. Eu falo sobre as questões do corre do dia a dia, entendeu? Não é nesse exemplo que eu quero dar. Então, assim, tipo aquilo, não, eu vou fazer isso amanhã, para fazer hoje tudo. Então, assim, hoje São João do Paraíso é uma cidade que tem pouco mais de 20 anos e tem muito disso. Coisas que a gente talvez poderia fazer hoje, aí amanhã eu faço. Não, ano que vem a gente faz. Não, próxima gestão faz. A gente resolve, né? Isso. Então, assim, vai se prolongando. E São João do Paraíso tem algumas cicatrizes, entendeu? Hoje a gente fazendo parte da administração. De gestões passadas. Problemas entendeu? Que vai ser o governo, Marco Vinícius e Renan Castro que tem que resolver? Isso. É a meta, né? É o desafio. Aquela dorzinha de cabeça que faz você correr atrás, igual você falou. Ir para São Luís, ir para Brasília, onde as coisas acontecem.
Lá é onde as coisas acontecem, lá é onde tem as emendas dos deputados, é onde Buscando tem recursos. as parcerias, os programas que podem fazer a diferença. A gente está no município hoje, que aqui eu falo assim, a gente já sofreu um pouquinho, que antigamente a gente recebia de receita 0,8 do FPM, do governo federal. São Paraíso caiu, a população reduziu, não sei como, mas o IBGE fala isso. Entendeu? Sou contra, mas os dados mostram isso. Os números mostram, mas a gente tem que discordar. A gente discorda. Porque nós moramos e sabemos, Sim, né? a gente convive aqui no dia a dia, a gente não vê isso, mas os números dizem que caiu. Dizem que caiu. Então, consequentemente, também o repasse caiu. E isso significa o quê? Problema. Porque o repasse caiu, mas a população tem mais alunos, vai precisar de mais professores, a população tem mais servidores, que é necessário, a população aumenta o número de postos de saúde, a população aumenta o número de povoados, a distância, a comunicação está crescendo, você precisa correr. Você não pode ficar parado e nem caminhar, porque se você caminhar, você fica para trás. Então, assim, a gente está chegando aos 100 dias de governo, com muitos desafios, estamos aprendendo muitas coisas ainda, mas eu acredito assim, que a gente já conseguiu mostrar a que veio. Marcos Vinícius já mostrou a que veio. Ele é audacioso, ele é corajoso e é determinado. Então eu tenho certeza que esses 100 dias ele conseguiu mostrar isso. Não fez nem a metade ainda do que ele gostaria de ter feito em 100 dias. Quando a gente ganhou lá atrás, a gente fez um projeto, uma meta de 100 dias. É claro que a gente não conseguiu alcançar todas as metas, porque, igual eu falei, muitas das coisas não dependem somente do município e nem somente da gente. E houve outros empecilhos, até hoje as verbas dos deputados e senadores não foram votadas, as comissões estão travadas, por problemas políticos que não convém a gente lá em Brasília e tudo, e municípios pequenos igual a gente fica no prejuízo. Então, assim, a gente está aguardando ainda ser votado, ser feito repasse, para que o nosso prefeito consiga colocar em prática aquilo que ele acredita e aquilo que ele acha que seja necessário. Eu tenho observado, Renan, que mesmo com assim, nós olhamos, eu vi as máquinas da prefeitura tudo arrebentada, né? E hoje a gente está vendo essas máquinas já rodando, né? De fato. As ambulâncias não tinha, né? Motor batido, em uma situação muito complicada. E o que eu percebo dentro da administração é que todos os órgãos existem, eles evoluíram de uma certa forma. A gente passa por um órgão e a gente já vê uma evolução. Né? Que a gente está falando dos 100 dias. Né? E eu sei que o Renan tem metido a mão na massa nisso, porque a gente vê o Renan hoje mais em Brasília e São Luís do que em São João do Paraíso. Né? E é pedindo, e a gente sabe disso, né? É clamando, ajuda, busca e tudo. Renan, qual a tua expectativa como vice? Porque a sociedade, nós estamos com uma expectativa altíssima, né? Eu vou aqui pro vice. Como é que é a tua daqui a um ano, meu irmão? Dezembro. Como é que tu... A gente não trabalha pensando daqui a um ano, não. A gente quer já daqui é mais rápido meses, do que isso, né? Em julho a gente já quer algum desses resultados, né? Dessas viagens, igual você falou. Mas a gente está aqui no Paraíso toda semana. Ontem tivemos a oportunidade de estar no Vão do Marco. Sim, te acompanhei. Junto com a nossa equipe das sedes. Hoje já estivemos com a nossa equipe da saúde, na região rural também do nosso município, ali na região da Meire. A gente conseguiu implantar atendimentos, né, de saúde. Toda semana a gente atende uma região do nosso município, região da zona rural. Médico, remédio, enfermeiros, nutricionistas, dentistas, é toda uma equipe. Muito bacana. É toda uma equipe, é um diferencial e tem dado certo. Parabenizo a secretária Marisa por essa ideia, né? Claro que o prefeito sempre tem dado um pontapé, todo estrutura, apoio, tem acreditado no projeto junto com ele e tem dado certo. E eu sempre tenho buscado acompanhar. Tenho ido sempre. O Renan cobra, o Renan olha. E vou trazendo rural junto com ela. Eu tenho observado isso. Ouvir também da população se está certo, se os servidores estão legais, se o atendimento está legal e tal. Então a gente tem tido essa troca muito boa. E isso é um pedido também do nosso prefeito. E através dessas nossas viagens, já tive algumas viagens com a nossa secretária de saúde e sua equipe, e a gente conseguiu, e em breve vamos estar atendendo aqui no nosso município para fazer um mutirão de catarata, de vista, então, e isso é resultado. Isso é resultado das nossas viagens. Semana que vem vamos estar com um ônibus de atendimento para mamografia e tudo, para prevenção aqui na cidade. Na cidade, semana que vem. Isso é fruto das nossas viagens. A gente conseguiu já, temos uma indicação, é claro que ainda não chegou, de uma emenda também que vai ajudar na saúde. Isso é fruto das nossas viagens.
Também algumas viagens com a nossa Secretaria de Educação, conseguimos... Vocês estiveram semana passada em São Luís, ou foi essa semana? Semana passada. Semana passada. Aí com a nossa Secretaria de Educação, a gente conseguiu, através do nosso prefeito, Marcos Vinícius também indo sempre junto com a gente, que a escola da região da Pissarreira, que é uma escola que já tem mais de 10 anos que estava parada, desse sequência, entendeu? Isso foi através de muita parceria, de conhecer pessoas certas, porque também tem muitas pessoas que vêm de ilusão lá fora. Mas existem pessoas boas também que trabalham junto com a gente, que acreditam junto com a gente. E deu certo, a escola da Pissarreira vai dar sequência, vamos finalizar ela. Também estamos com o objetivo de conseguir finalizar a escola do João do Marco, através de parcerias com o governo do estado. Tem a escola da Fazendinha também, que é uma meta, é um desafio muito grande também, que a gente também já está nas tratativas, entendeu? Está na fila, ainda não deram o sinal verde para nós, mas a gente não vai cansar por isso. Aí nisso vem, a gente conseguiu o colégio militar, já para o nosso município, no qual já vamos começar. Uma referência. Que é uma referência no estado, que é uma novidade para o município, a gente já vai começar também nesses trabalhos. A gente conseguiu livros didáticos, a gente conseguiu colégios de ensino integral, coisa que o nosso município não tinha. Nós tínhamos turmas integrais, mas não tínhamos escola, hoje nós temos. Conseguimos finalizar a creche do município e já vamos dar início a uma nova creche. Então, assim, é muito desafio, 100 dias, mas a gente já conseguiu tudo isso. Aí vamos trazer agora para a Secretaria de Desenvolvimento Social, junto com a nossa secretária Elaine, a gente conseguiu o restaurante popular. Essa semana já veio a equipe, os engenheiros, para marcar, logo vão dar início para esse trabalho. Estamos conseguindo... Vai ajudar muito, Renan. Bastante, vai a gente ajudar sabe muito. que a nossa população precisa. Hoje a gente tem... É uma cidade que tem muito vendedor, que vem de fora, e a gente sabe... Mas, acima de tudo, assim, o objetivo é atender aquela comunidade bem e atender carente, de fato, que e a gente que anda precisa. aqui sabe... Bom, você não é daqui, não conhece, mas aqui a gente tem alguns lugares assim que de fato todo o Brasil tem, e aqui a gente caótico. não é diferente. Então a gente ajuda conseguiu. muito. Futuramente tem uma grande novidade aí, que Pode é o falar? programa... Pode falar. Já, Então manda aí. Que é um programa do governo do estado, que é inclusive o motivo da nossa viagem essa semana, que é o programa Maranhão Fome Zero, que o objetivo desse programa é ajudar as famílias de baixa renda com um auxílio de R$200, entendeu? Isso é muito importante para o município. Sem dúvida alguma. Né? Para esse dinheiro girar aqui dentro do município. Só pode ser utilizado para alimentos. Então o objetivo é justamente muito esse, bom, entendeu? mas muito bom. É combater a fome do estado. E a gente já conseguiu aí mais de 60 famílias. Não é o suficiente, mas é um pontapé inicial, entendeu? Futuramente a gente quer aumentar esse número de pessoas. Mas isso vai ocorrer, nosso prefeito ainda vai participar de algumas reuniões e tudo, para dar início de fato a esse programa aqui no município, mas também não vai demorar. Então por isso que eu digo assim, não é questão de ano que vem, é logo. E no governo federal a gente tem ótimas pretensões aí, a gente já esteve recebendo senador, já tivemos recebendo vários deputados federais e estaduais aqui no nosso município. Patrulha agrícola. Justamente, já voltamos a fomentar a cultura do nosso município, realizamos grandes festas, Lava Prato, Enduro, vem aí outras novidades, vem aniversário da cidade, vem Dia das Mães, a gente vai aquecer novamente a economia do município também através da cultura. O esporte está a todo vapor, estamos realizando o campeonato de torneio Master, vamos realizar o torneio do trabalhador, realizamos já torneio feminino. Temos aí o Copão Maranhão do Sul, que São João do Paraíso vai voltar a participar também. Que é uma referência, Renan, no nosso estado aqui. Alguma, Recebi aqui o secretário, o Maninho, no caso, né, o secretário de esporte, e falando da importância de disputar essa competição, no qual em administrações passadas ficou esquecido, e o Renan e o Marcos resgatou isso aí. Sem dúvida alguma. E o nosso prefeito sempre tem dado total apoio porque é bom para o município. Na questão da agricultura, a gente conseguiu também, através dessas viagens, junto com o secretário, barracas para as feiras. É um projeto muito interessante no qual o prefeito e o secretário têm trabalhado para começar a colocar em prática. A gente vai conseguir também alguns kits de irrigação também, já tem sinalizado. A gente só está faltando já chegar na questão de viabilizar já a disponibilidade para o município. Esses kits, Renan, como é que funciona? É para pequeno agricultor. Pequeno agricultor. Entendeu? Aí vem montadinho para ele fazer lá o a gente vai fazer ainda um contato com as associações e tal. Então, assim, tudo isso é fruto das nossas... Dos 100 dias. Dos 100 dias e das nossas andanças aí afora, pedindo, batendo na porta, de gabinete em gabinete, e sempre
sempre com o aval do nosso prefeito, com o conhecimento do nosso prefeito e com a cobrança também do nosso prefeito, que toda vez que a gente vai, ele liga de meia hora para perguntar com quem que a gente está. Para quem não conhece. Com quem que a gente está, o que, é que a gente está fazendo. E tu falando isso, assim, a gente acha que não é desse jeito que tu tá falando, e de fato é. A cada 10 minutos ele liga o que tá acontecendo aí, com quem tu tá. Isso é verdade, isso é de fato assim, verdade. E isso é bom, nos impulsiona a trabalhar. Há uma cobrança realmente de fato muito grande. Sem dúvida alguma. Entendeu? E parabenizar, assim, que eu falei também, a gente tem um bom exemplo também até nos Correios, que é um departamento no qual você tem estado à frente, e a gente hoje já vê muita mudança, parte da população parabenizando, comentando sobre pontos que às vezes a gente acha pequeno, mas faz total diferença. A questão de termos hoje um WhatsApp para os Correios, a questão hoje da gente estar buscando informatizar, não está do jeito que você quer ainda, nem do jeito que o nosso prefeito quer, mas já é um pontapé inicial. Hoje a gente já deu um pulo. Hoje já somos informatizados, na verdade. Hoje nós conseguimos entregar, coisa que era difícil na gestão. Nossa zona rural hoje já está sendo coberta também pelo atendimento dos Correios. Então, assim... Muito bom falar nisso, Renan, que realmente, de fato, a gente conseguiu uma parceria ali com a Preta, que é a vice-prefeita, no qual ela realmente tem mandado buscar e a gente tem despachado. Então... Isso é só o início. Entendeu? Só o início. E se tudo der certo... E vai dar. A gente acredita também na nomeação do meu amigo, deputado federal Pedro Lucas, que será o próximo ministro de comunicações. Aonde as coisas facilitariam muito. Eu tenho certeza que eu acredito no potencial do deputado Pedro Lucas. Foi meu presidente, é meu deputado federal, é líder do partido, do maior partido do Brasil, União Brasil. E sem tenho nem dúvida que vai ser uma decisão muito acertada, oficializando o nome dele. Renan, nós estamos iniciando a gestão, mas a gente tem que pensar no futuro, né? Não tem como, né? A gente tem que estar sempre olhando para frente. E o que eu percebo, Renan, é que esses próximos 4 anos vai ser uma evolução muito grande. Sem dúvida. São João do Paraíso, eu vou te falar, eu acredito que existiu o Paraíso antes e depois do Marcos do Renan, o divisor de águas, né? E eu quero te parabenizar por você ser esse menino jovem com tanta responsabilidade. Na tua idade, Renan, geralmente as pessoas não estão caminhando para Brasília pensando no município, elas estão caminhando para outros lugares, né? E você tem buscado isso. Você já disse aqui que tem todo o aval do prefeito, é ele que determina, a gente sabe que é ele que, né, no caso, mas eu queria te parabenizar porque você é um vice atuante. Você não é só vice, você de fato tem metido a mão na massa, tem feito a diferença aqui no nosso município. E te desejar, cara, futuramente aí, né? O futuro a Deus pertence, né? Então, assim, te desejar o melhor. E te agradecer por você ter vindo aqui. Eu sei do teu tempo, sei dos teus compromissos, tá? Eu queria muito gravar contigo, porque eu sabia que seria uma resenha leve. Queria muito que isso acontecesse. E te dizer que aqui está de porta aberta para você. A hora que você quiser, você agenda que a gente grava, tá? E deixar aí as considerações finais para você que tem que viajar daqui a pouco, né? Daqui a pouco já vai estar na batalha novamente. E se tiver mais alguma novidade, eu gostei de tanta coisa que tu falou aqui. Se tiver mais alguma coisa, cara, manda aí. A gente não aguarda. Assim, primeiro agradecer mesmo novamente a oportunidade, esse espaço que tem sido aberto. A comunicação, ela dá uma transparência, ela dá esse direito de voz para a nossa população. A gente que está hoje no cargo público, a gente é alvo de muitas críticas, de muitas fake news, mas o trabalho fala por si. E isso eu trago também como resposta para o próprio prefeito Marcos Vinícius, que tem trabalhado bastante. Esses 100 dias já entrou na história de São João do Paraíso. A gente olha para trás, tem muita coisa a ser feita, mas a gente olha o que foi feito e olha a quantidade de dias nessa gestão, a gente trabalhou bastante. Mas a nossa população merece mais. Ela pode cobrar com responsabilidade, quando eu falo isso, pode cobrar, pode trazer problemas, pode trazer que a gente vai atrás das soluções. Nosso objetivo foi isso, e foi para isso que a gente pediu esse voto de confiança, e foi para isso que o povo deu a maior votação da história, a maior porcentagem da história, primeira vez isso que é muito gratificante, né? Primeira vez que um prefeito ganhou em todas as urnas, todas as sessões, todos os colégios, então assim, é responsabilidade. E a gente vai carregar essa responsabilidade
total. Há uma confiança e uma esperança em Renan e Marcos muito grande, né? Senão, Isso. Eu confio no meu prefeito, confio na equipe no na qual ele equipe escolheu. também. Agradeço todos os secretários, tenho um bom diálogo com todos os secretários, todos os diretores dos departamentos, todos os servidores do município. Me coloco à disposição, todo mundo sabe meu número, minhas redes sociais. Me lembrei disso agora, é bom frisar, né? O trabalho que a Mirna tem feito também, a esposa do Marcos, também tem metido a mão na massa, literalmente metido a mão na massa, né? Para que esse governo seja o governo, na verdade, diferenciado Com no certeza. nosso. Então, assim, é tudo isso. Todos os secretários, a gente tem visto isso, que tem se doado bastante. E aquele secretariado que fica nessas questões mais administrativas, igual a Mina, igual o próprio Zaqueu, o governo, o próprio Paulinho em finanças, é muitos bastidores. Então, a gente não vê eles ali, no dia a dia, ali no meio, nos eventos, digamos assim. Mas para tudo isso acontecer, passa por eles também. Por eles. Então, assim, é por isso que eu digo, esse time está de primeira. O prefeito acertou nas indicações, nas escolhas. Eu sei também que tem muita gente com capacidade e competência que no momento certo também vai vir para somar nessa nossa gestão. É um período complicado, é um início, a gente está entendendo muita coisa, mas ainda existem muitas pessoas boas daqui de São João do Paraíso que também precisam ter a oportunidade. A gente vai trabalhar para no momento certo, na hora certa, ser dado essas oportunidades devidas para cada um. Renan é um homem realizado, para a gente finalizar? Ainda tem mais alguma coisa assim que fala. A gente está com saúde, então nosso objetivo é seguir sonhando, seguir trabalhando, seguir buscando sempre a cada dia estar melhor. Então, assim, para finalizar, agradeço ao meu Deus, entendeu? Que sempre tem sido fiel comigo. E a gente sabe que a gente não é merecedor de nada disso. Não mereço estar no cargo de vice-prefeito, mas Deus olhou para mim e acreditou que eu poderia também estar me doando para esse município. E a gente tem trabalhado para isso. Então, agradeço a Deus, agradeço a minha igreja, a Assembleia de Deus, aos meus pastores, pastor Milton, que está saindo do nosso município, mas também tem uma participação, pastor Eudades, que está chegando no nosso município, também tenho certeza que vai somar com a nossa gestão e com o município em geral, sempre levando a palavra de Deus, pregando o evangelho, que é para isso que eles estão aqui, e é para isso também que é o nosso maior objetivo. A todos os outros pastores, das outras denominações, que a gente tem um carinho, um respeito muito grande, também ao padre do nosso município, o padre Luciano também, no qual a gente tem uma admiração e um respeito muito grande por ele, a toda a nossa população, a minha família, que sempre acreditou, sempre abraçou esse projeto junto comigo, minha família Castro, que é uma família de referência política aqui no município, muito grande, toda a nossa zona rural, aqui também dentro da sede do município, minha família Santos também, que já tem um histórico político. Então, todas essas pessoas, meu grupo de amigos também, a gente tem muitas amizades sadias, amizades que nos impulsionam a ser melhor a cada dia. Então, eu agradeço a todos esses que fazem parte do Renan que chegou até aqui. E agradeço ao meu prefeito, Marcos Vinícius, por ter nos confiado também, estar nesse projeto, nessa caminhada junto com ele. E é só o começo, só foram 100 dias. Para ele vir aqui que ele é difícil, hein? Vem cá. A gente vai vir vamos aqui, gravar aqui. É o desafio agora, o próximo, é sentar nessa cadeira que não é fácil, estar sentado aqui nessa cadeira de frente com o Cleiton aqui, entendeu? Mas é isso aí, a gente Renan, se coloca à disposição. Sucesso sempre, tá? Deus te abençoe, que você continue esse homem iluminado que você é, esse menino de um coração fantástico que você tem. Deixar registrado aqui, eu nunca precisei do Renan para o Renan não me atender. E eu tenho essa dívida de gratidão com você e de carinho com você. O telefone nunca tocou para o Renan não atender e dizer assim, vamos, tá? Então eu tenho isso com você, tá bom? E quero te dizer o seguinte, continue assim, não mude não, continue lutando, porque o que Deus tem para você, para o Marcos, para essa administração e para a população de Paraíso, ainda tem muita coisa para a gente viver e muita coisa para se fazer aqui dentro, tá bom? Então, boa viagem para você, meu irmão, Deus te abençoe. E tá aqui, a hora que você precisar, tá aqui. Tranquilo. Muito obrigado a todos e até aqui nos ajudou o Senhor.